Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo de hoje. Eu vou trazer aqui para vocês o que pode ser a ponta do iceberg dos escândalos da Polícia Federal. Um caso explícito de abuso de autoridade cometido, pasmem, contra um ministro de Estado durante o governo Jair Bolsonaro, ministro da Educação, ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que chegou a ser preso. O delegado já foi afastado e a coisa está complicando para o lado dele. A pergunta que fica nesse momento é: será que isso é o comportamento padrão da PF de hoje? Não sei, né? E a gente não vai ficar sabendo durante esse governo. Antes disso, algumas outras matérias, pessoal. A primeira é essa aí no canto da tela. O Lula nomeou o Richard Nunes, general Richard Nunes, melancia, para o posto de... ele é a segunda figura mais importante do Exército Brasileiro, atrás do Tomás Ribeiro Paiva. Vamos dar uma contextualizada aqui para todo mundo entender. Seguinte, ele foi o responsável pela escolha do Rivaldo Barbosa, o delegado da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que agora está preso por envolvimento no caso Marielle. Tentaram colocar a culpa no Braga Neto, né? Mas não colou, rapidamente isso aí foi esclarecido. Claro, né, que o Richard Nunes não tinha obrigação de adivinhar que o Rivaldo Barbosa ia aprontar isso. Mas ele foi alertado pelo setor de inteligência da intervenção federal que acontecia aqui no Rio de Janeiro em 2018. E ele ignorou o alerta, né? Isso aí é que é a red flag. Por quê? Ele ignorou um alerta da inteligência. Olha, esse cara aqui não é o ideal, né? A gente pode ter problema com ele por conta disso, por conta daquilo, essas informações nós não sabemos quais foram. Ele ignorou solenemente esse alerta e bancou o cara, né? E, inclusive, pessoal, de ontem para hoje foi revelado que foi o Rivaldo Barbosa que inventou aquela história toda, né, de condomínio do Jair Bolsonaro, mesmo sabendo que não tinha nada a ver, foi ele que fomentou aquilo ali, tá? E mesmo assim, diante de tudo isso, o Lula foi lá e assinou a nomeação, a promoção do Richard Nunes. A coisa funciona da seguinte forma, tá, pessoal? Em tese, né, oficialmente, não é o presidente da República que decide se o Richard Nunes passa a ser o comandante o número 2 do Exército Brasileiro, se o coronel tal será promovido ou não para general. Só que é o seguinte, depende da assinatura, da munheca do presidente da República. Então, nada impede que extraoficialmente, por debaixo dos panos, um presidente chegar, ó, esse cara aqui eu não vou promover. Esse cara aí, esse aí é muito conservador, né? Esse aí não, esse aí tem umas ideias, né, de extrema direita e tal, então esse cara aqui não vou assinar, nem traz para mim porque você vai passar por um constrangimento, a gente vai criar aí uma situação antidemocrática, né? E isso acontece há muito tempo, principalmente, né, falado isso abertamente por pessoas do alto escalão das Forças Armadas. Isso aconteceu demais durante o governo da Dilma. Ela vetou um monte de gente, só deixou passar quem ela queria. O Lula agiu dessa forma também, mas a Dilma é que agiu realmente com mão de ferro, né? E tudo indica que o Lula está fazendo a mesma coisa agora. Então não foi uma escolha do Lula, em tese, tá, pessoal, oficialmente, mas se não fosse a assinatura dele, se não tivesse a assinatura dele, não passava. Tá? Então tá aí, né? O cara que escolheu o delegado da Polícia Civil, que está preso hoje por conta do assassinato da Marielle, que bancou o nome desse cara, apesar dos alertas do setor de inteligência de que ele não era confiável, foi premiado e foi promovido com a aprovação do Lula. Faz o L. Pergunta feita por essa matéria, né, do Brasil Notícias. Por que o Lira se comportou de maneira tão diferente, está se comportando de maneira tão diferente no caso do Chiquinho Brazão, que também foi preso, acusado de ser o mandante do assassinato da Marielle juntamente com seu irmão, Domingos Brazão? Porque ele está protegendo tanto o Chiquinho e não fez com o Daniel Silveira. Eu vou dar a minha opinião, tá, pessoal? Que em alguns pontos até coincide com a opinião da publicação. Mas o Chiquinho é um cara, não me entendam errado, tá? Mas é um cara que tem um histórico na política, né? Ele tá aí há muito tempo, né? É apadrinhado por quem? Pela família Pisciani,
né? O patriarca da família já não está mais vivo, mas o filho pródigo dele, né, o cara que segue os passos, né, que é o líder da família hoje em dia, é secretário de governo do Lula. Tá, o Leonardo Pisciani. Chegou a ser ministro dos esportes em governos anteriores do PT. Né? Então, pessoal, também foi ministro do Michel Temer. Então, não é um cara que surgiu, acabou de surgir na política. Né? Ele tem o capital político dele, podre, mas tem. Né? Tem gente para proteger ele. Né? O Daniel Silveira, galera, era um novato na política. Né? Tinha sido eleito há o quê? 2 anos. Né? E era inimigo do STF. Não é o caso dos irmãos Brazão. Então é por isso que o Arthur Lira age dessa forma. Se ele vai lá, faz cumprir a Constituição, impede a prisão do Daniel Silveira naquela época, ele bateria de frente com quem? Com o STF inteiro. Por uma pessoa, né, que não tinha um histórico na política. Né? Repetindo aqui, para ficar claro, né, o fato do Daniel Silveira não ter um histórico na política o credencia positivamente muito mais do que ter um histórico podre, como é o caso do Chiquinho Brazão. Né? Mas isso é a nossa perspectiva, né, de pessoas que enxergam a política da maneira correta. O Arthur Lira não quer saber disso. Então tá aí, largou o Daniel Silveira aos leões e agora protege o Chiquinho Brazão. E diga-se de passagem, tá, pessoal? Se for levar a letra da lei em consideração, ele tá certo agora. E esteve errado naquela época. Ele ainda teve a possibilidade, né, a oportunidade de se redimir. Ele poderia ter pautado a sustação do pedido de prisão do Daniel Silveira no plenário da Câmara dos Deputados, para que seus pares revertessem a decisão. A temperatura já era muito diferente naquele momento e, com certeza, o Daniel teria sido solto pelos deputados, pela Câmara dos Deputados, por sua casa, como está na lei. Mas o Lira foi covarde, né, e nem pautou. Então, só para vocês entenderem aí o tamanho do problema. Né? Agora vamos lá, pessoal. Milton Ribeiro, né, ministro da Educação, eu lembro claramente, né, o Bolsonaro dizendo: eu coloco minha cara no fogo pelo Milton Ribeiro. E aí foi aquele auê, né? Tá vendo aí o Bolsonaro dizendo que coloca a cara dele no fogo para uma pessoa que transportava ouro em pneu usado, né? Metendo até essa. Se o cara botava ouro dentro de pneu de caminhonete. Para vocês verem, né, como as narrativas da esquerda colam. Porque a imprensa vai lá e replica aquilo, né? Sem nenhuma responsabilização, como nunca acontece. Né? A imprensa nunca é responsabilizada por suas mentiras. Né? E aí foi aquilo, nossa, o governo Bolsonaro tem um ministro corrupto, ele acabou preso preventivamente, depois foi solto. Né? Logo de cara, ficou muito óbvio que o delegado do caso, Bruno Calandrini, era um fio desencapado, um maluco da pá virada, né, que estava querendo fazer um showzinho, queria aparecer. Acreditando no quê? Que seria abraçado, né, pela turma anti-Lava Jato. Só, pessoal, que ele era um delegado comum. Ninguém tinha ouvido falar de Bruno Calandrini. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre ele, vocês vão ver que antes deste caso, a única menção a ele na internet é de quando ele participou de competição de triatlon. Como delegado, ele era um ilustre desconhecido. Né? E aí, pessoal, vou dar uma rápida pré-contextualizada, a gente vai ler alguns trechos dessas matérias para vocês terem uma noção do absurdo que foi feito. Isso desgastou demais o Bolsonaro, mais um exemplo claro de mentiras, né, para piorar a imagem do Jair Bolsonaro. Né? Eu vou dar uma microcontextualizada aqui, tá? Acusado de corrupção. Logo de cara, né, ficou muito evidente também, além da despirocagem, né, do delegado, que o processo em si tinha sido um exagero, tinha sido um abuso realmente desde o início. Né? E aí logo depois a prisão dele foi relaxada, soltaram o Milton Ribeiro. E aí o tal do Bruno não curtiu essa ideia. Né? E começou a acusar os seus colegas de Polícia Federal, que tinham participado da operação, de estarem sendo influenciados pela cúpula da Polícia Federal
para limpar a barra do Milton Ribeiro. E nessa época, a imprensa tome a bater no Bolsonaro. Olha aí, isso é o governo Bolsonaro interferindo na Polícia Federal. Né? A conclusão desse caso foi agora, né? Com a Polícia Federal do Lula e do Flávio Dino, tá? Pra vocês terem uma ideia, o cara foi afastado, né? E já tinha sido afastado. Vamos dar uma lida rápida aí e depois eu vou dar outros exemplos para vocês do que esse cara foi capaz de fazer para sim prejudicar a imagem do Bolsonaro. O delegado Bruno Calandrini foi indiciado pela PF por abuso de autoridade. O relatório de conclusão afirma que houve inserção de dados falsos, vejam só que coisa gravíssima, pessoal, na investigação sobre uma possível interferência apontada pelo próprio Calandrini no caso de corrupção contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. O delegado vai responder por prevaricação, inserção de dados falsos e de abuso de autoridade. Como eu disse aqui, ele ficou insatisfeito com a postura de seus colegas que não foram na onda dele, né? Calandrini foi o responsável pela operação sobre liberação irregular de verbas do Ministério da Educação. Nunca provaram nada, na qual o ex-ministro foi preso. No entanto, apontou interferência na condução de policiais federais durante a prisão de Ribeiro. Por quê, pessoal? Como eu acabei de falar, né? Ele forçou demais a barra para fazer o showzinho midiático dele, os colegas não foram na onda dele, e aí deu no que deu. O relatório da PF concluiu que a interferência apresentada pelo delegado não existiu. Conforme o documento, Bruno Calandrini teria ouvido funcionários da administração pública sem autorização para apurar a suposta participação deles na investigação sobre corrupção no MEC. Os depoimentos de João Batista Silva Barbosa, diretor de administração penitenciária, Vinícius Araújo de Lima, delegado da PF, Samuelson Ioiti Igak, secretário de Estado de Administração Pública, e Carlos Olavo Silveira, diretor de inteligência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, não teriam sido anexados às investigações. Todos os quatro trabalhavam em seus cargos na época em que o ex-ministro foi preso e teriam auxiliado, segundo Calandrini, na saída de Milton Ribeiro da prisão. O relatório da PF explicou que quando há necessidade de investigar policiais federais por participação em crimes, a Corregedoria de Polícia instaura um inquérito policial, comunica o MP e designa um membro para acompanhar a investigação. O processo não foi respeitado por Calandrini. Ele teria colocado ainda a investigação em sigilo sem necessidade. Vejam só como a coisa é grave, tá? Como eu disse aqui, ele criou um cenário, inventou um caso de corrupção do Milton Ribeiro, repito aqui, claramente para prejudicar a imagem do governo Jair Bolsonaro, quando os seus subordinados, né, e também esses outros ocupantes de cargos que participavam da investigação não compraram a narrativa dele, ele acusou a cúpula, então cúpula da Polícia Federal, de ter forçado essas pessoas a, né, não concordarem com a investigação, como ela estava sendo conduzida e também com a argumentação do delegado, do Bruno Calandrini, né? E aí, pessoal, a pior parte de todas foi que ele colheu o depoimento desses policiais sem autorização, né? Deu um drible da vaca no MP, parece alguém que a gente conhece, né? E como os depoimentos enfraqueciam a narrativa do Bruno, ele os ignorou. Não incluiu esses depoimentos. Por quê? Porque se as pessoas lessem, tivessem acesso aos depoimentos, perceberiam a farsa toda do delegado, né? E aí, pessoal, fica aquele questionamento. Será que tem mais gente agindo dessa forma? Porque na época, né, a acusação era de que o Bolsonaro estava interferindo, aí o Bolsonaro interferia com a cúpula da PF interferia com esses policiais e prejudicavam o coitadinho do delegado que só queria investigar a corrupção que, na verdade, nunca existiu. O cara é tão da pá virada, pessoal, que ele encasquetou de investigar o Augusto Aras. Mas desse mesmo jeito, ele queria apreender os celulares do PGR. E pediu isso
ao STF. O cara era tão maluco que quem negou o pedido foi o Barroso, para vocês terem uma ideia. O Barroso olhou para aquilo, cara, até para mim isso aqui é demais, né? Vamos pular essa parte. Não satisfeito, não sei que chá de cogumelo foi esse que o cara consumiu, ele indiciou a cúpula da PF, ou seja, vamos supor que você é funcionário de uma empresa, né? Aí você vai lá e resolve punir os teus chefes. O presidente da empresa, né? O CEO, CFO, né? o diretor não sei de que, diretor de RH, vão investigar todo mundo aqui da empresa, eu sou só um funcionário. Foi tipo isso que aconteceu para vocês verem o surto do cara, né? E se fazendo de vítima o tempo inteiro com a ajuda da imprensa, que comprou a briga dele. Se vocês procurarem matérias dessa época, vocês vão ver que o Bolsonaro era um malvadão e o Calandrini era só um delegado querendo fazer o trabalho dele. Muita gente, né, levou em consideração esse caso do Milton Ribeiro na hora de escolher o outro lado. Ah, porque o Lula é corrupto, o Lula fez um monte de bobagem, mas o Bolsonaro também. O Bolsonaro tem joia, o Bolsonaro tem não sei quantas casas compradas com dinheiro vivo, né? Tem a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então os dois são ruins. Eu vou no Lula porque o Lula não é machista. Foi isso que aconteceu, né? Ele já tinha sido afastado, o Calandrini, né? Já não estava mais trabalhando, repito, afastado pela cúpula atual da Polícia Federal, né? E agora foi indiciado por abuso de autoridade. Eu espero que isso aqui sirva de exemplo e que num futuro não muito distante, pelo amor de Deus, eu quero estar vivo ainda, né? Outras pessoas que atuam da mesma forma tenham o mesmo destino, né? Julgamento baseado neste caso aqui. Ponta do iceberg. De repente, pode ser a ponta do iceberg. Assim a gente espera, né? Precedente aberto. Um forte abraço, a gente se vê por aí.